Arre Brasil! Salve! Sextou! Pois é sextou de coluna no Vira Casacas, até porque, né, vamos combinar, toda semana é semana de coluna no Vira Casacas. Ah, não sabe? Ah, não sabe? Acompanha comigo então. Bom, se você está ouvindo isso aqui, muito provavelmente você está inscrito aí, você está seguindo, você está acompanhando, está ligada no lance. E aí? E aí que a gente é o Vira Casacas, um dos podcasts mais ouvidos e mais queridos do Brasil, não é à toa. Não é à toa por quê, Gabriel? Bom, não é à toa pelo fato de que toda terça-feira, pimba, vai pingar para você nos seus agregadores de podcast, nas suas plataformas de streaming, no Orelo, no YouTube, no viracasacas.com, em todo lugar que você quiser, sempre grátis, free, 0800, um programa novinho em folha do Vira, onde a gente vai debater com convidados e convidados maravilhindes as questões de economia, política, sociedade, cultura, tudo o que você quiser. Então, toda terça-feira, a gente tem aí, entrando no nosso 8º ano, um encontro marcado com a informação, com a reflexão, com a reverência, com a indignação e tudo mais, né? Bom, e aí? E aí que, nesse 2024, a gente já pode falar que toda quarta-feira, ou seja, deu terça, virou quarta, oh, já tem coisa, já tem coisa. Tem a Democracia na América, a coluna em vídeo lá no nosso canal do YouTube, onde Fabrício Pontin vai, até novembro, analisar, estudar, refletir sobre essa maluquice que são as eleições americanas, principalmente as desse ano, hein? Tá pegando fogo? Já estamos aí com várias colunas lá, é só acessar no YouTube, olhar pro Fabrício e ser feliz. Na medida do que uma discussão como essa pode te deixar feliz, né? Bom, e aí? E aí que toda sexta-feira também tem coluna sim, sim, como diria o outro lá. A gente está falando de, numa sexta-feira, o RT comentado por parte do meu colega, meu irmão camarada Felipe Abal, contando histórias, fazendo traduções, trazendo para você coisas que você não acredita. É impressionante, vale a pena, sucesso de público e crítica. Na outra sexta-feira, que é para dar uma alternância, né, para não ficar na mesmice, sabe como é que é? Aí vem isto aqui que você está ouvindo, o A Parte, onde eu, Gabriel Divan, comento com você questões do universo jurídico, das leis, dos tribunais, da jurisprudência, mas sempre pensando numa maneira de fazer com que isso se torne fácil para você entender, porque nem todo mundo é da área, e até mesmo quem é da área às vezes se complica de tanto que as pessoas gostam de dificultar. Aqui não, o papo é reto, o papo é ligeiro, o papo é para que você compreenda e saia mais inteligente ou mais bem informado do que entrou. Bem, então, sobre o que nós vamos falar hoje? Tem uma notícia aí que saiu em muitos lugares essa semana. Não foi da colaboração premiada do outro lá, que parece que está encobrindo um outro lá, né, em relação àquele cara. Não é isso que eu estou falando, tá? Vai ser outra notícia, tá? Hoje não, hoje não. Então, mas não deixa de ser bem desagradável também, né? Vamos lá. Bom, isso daqui saiu em várias fontes. Eu, por exemplo, estou usando aqui a matéria que saiu no repórterbrasil.org.br, mas certamente vocês viram em vários lugares, vocês viram em vários pontos das redes sociais, gente espumando de raiva, e não é por acaso, as quais, inclusive, né, as espumações, eu me somo, porque, vamos lá, vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, lembra? Lembra? Bom, tem o valor da indenização cortado em até 80% pela Justiça de Minas Gerais. O desastre, que completa 5 anos esta semana, deixou 270 pessoas mortas. Então eu vou dizer de novo, hein? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu em até 80% as indenizações que haviam sido dadas pela Justiça em primeiro grau para as vítimas de Brumadinho. Obviamente, eu não vou resumir o caso inteiro num meme ou numa espécie de anedota agridoce, mas o fato é que há uma ironia amarga que ajuda a delinear a situação. A mineradora, a companhia Vale, antigamente se chamava Vale do Rio Doce. E aí a gente é obrigado a de novo repetir que primeiro eles tiraram o Rio Doce do nome da companhia e depois eles tiraram o Rio Doce do mapa. Afinal de contas, toda a extensão do rio foi contaminada de lama tóxica que acabou vazando do estouro de uma barragem mal estruturada, que acabou levando todo esse material tóxico até o oceano e no caminho deixou um rastro de destruição, um rastro de morte, um rastro de tragédia e desespero ecológico, dentre alguns dos jamais vistos, eu vou dizer com sinceridade, no Brasil e no mundo.
Não vamos nem falar dos resultados futuros imediatos que tem a destruição de uma bacia, de um leito de rio inteiro e, das adjacências em relação a isso. Eu estou falando mais especificamente dos resultados diretos de mortes causados, porque quando estoura uma represa, e veja bem, não é uma represa que está segurando um rio, alguma coisa assim, para finalidade hidrelétrica ou coisa parecida, não. É uma represa que está segurando um material contaminado que precisava de descarte. E aí isso tudo vira lama e isso tudo acaba inundando um rio, repito, até as margens do oceano, e causando um rastro de morte, literalmente falando, porque a gente está falando de explosão, a gente está falando de desmoronamento, a gente está falando de soterramento de casas e pessoas. Aí é claro, né, sem querer simplificar o caso numa discussão muito rasa, mas procurando seu objetivo, a gente percebe que acontece em relação à Vale uma coisa que acontece geralmente quando você tem essas grandes empresas e pessoas muito poderosas e questões desse tamanho envolvidos, que é uma série de veja-bens, uma série de vamos pensar melhor, uma série de temos que analisar no que diz respeito à responsabilização. E volto a dizer, não estou falando que a coisa é fácil, não estou propondo uma situação punitivamente tosca e ligeira, não estou dizendo que a coisa é automática, mas a gente percebe que, em relação a tudo que envolve um caso como esse, em relação a uma empresa deste montante, a gente vê soluções do ponto de vista civil e principalmente criminal virem todas com uma coleção incrível de reticências, né? Bom, a gente sabe que a responsabilização penal de empresas e de diretores barra gestores barra donos de empresas em relação a isso no nosso país, ela passa por alguns problemas um tanto quanto labirínticos, né? Porque não é segredo para ninguém que o nosso direito penal ele é feito para a responsabilização subjetiva e individual. É muito fácil dizer quem é o culpado do acidente, né, e que o assassino que deu a facada merece uma punição. Agora, quando chega nessa questão de empresa, a gente tem uma confusão muito grande entre patrimônio dos sócios, patrimônio da empresa, responsabilização, empresa não vai para a cadeia, né? Quem dera, né? Quem dera pudesse cercar aí um que outro prédio e dizer assim, ó, agora fiquem aí. Não, não é bem assim. Admira que tenha se tornado tão fácil no Brasil dos últimos tempos você chegar a conclusões de mentorias intelectuais de crimes, de chefia, de topo da pirâmide, com base em elementos conjecturais aí, convicções, delações meio esquisitas, tudo mais. É, pois é. Você chega muito fácil, em alguns casos, naquele que deveria ser o cabeça, ou numa série bastante espraiada de possíveis responsáveis que têm que estar enganchados junto. Agora, no caso da empresa, é aquela história, né? É o caso, Gabriel, mas tu quer simplesmente prender o presidente da Vale no dia seguinte que estourou um negócio lá? Olha, eu não vou descartar isso aí não. Eu não vou descartar isso aí não, porque se a gente fizer uma cadeia de responsabilizações até chegar no ponto em que alguém responde pela porcaria do negócio, né? Então a pessoa responde o quê? Só na boa? Ela só aparece para ganhar prêmio de melhores do ano, não sei o quê, né? Ela não aparece para registrar BO. Bom, já falei. Não vou aqui pleitear uma solução penal do ponto de vista criminal punitivo fácil. Agora, gostaria sim de dizer que isso tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, porque nós estamos falando de redução, de corte das indenizações civis, mas isto passa por um argumento que eu quero trazer no que diz respeito a esse tipo de coisa, como, por exemplo, a Vale, tragicamente antiga, no sentido até literal, Vale do Rio Doce. Mas a gente vai falar agora de uma outra questão, de uma outra galera. Quem não é da área da criminologia, né, dos estudos de política criminal, talvez não conheça, e mesmo quem é, talvez não conheça também, porque eu não vou dizer que é um nome assim giganticamente difundido, mas eu estou falando do professor Greg Barrack, né, um estudioso criminólogo americano que se dedica principalmente a falar no que diz respeito à chamada criminologia dos poderosos, ou seja, ele está estudando as questões criminológicas do cometimento de infrações, das responsabilizações, das consequências, das questões culturais envolvendo isso, com base em uma fatia de criminalidade que vão ser esses, literalmente falando, os poderosos.
eu já tive a oportunidade de fazer um curso com o professor Greg Beck, ele é uma simpatia de pessoa, ele dava aula, em Michigan, né, mas ele é aquele californiano típico, gente boa, good vibes, né, e um raro caso de pesquisador norte-americano, estadunidense, que é marxista. O professor Greg é um excelente, um enorme pesquisador das questões criminológicas, sociológicas e políticas, né. Então, quem procurar aí trabalho dele pelo nome Greg Beck, né, com K no final, vai encontrar muita coisa a respeito de muitos temas, mas eu quero aqui me fixar num daqueles pelos quais ele foi mais conhecido e lançou alguns trabalhos, principalmente na década passada, no que diz respeito a essa chamada Criminology of the Powerful, e principalmente nessas questões que têm a ver com o ambiente social e político por trás da criminalização, ou até melhor dizendo, né, da não criminalização dos poderosos e de um certo tipo, de uma certa fatia social e econômica que tem ali uma série de conclusões e uma série de questões particulares. Eu vou me centrar mais especificamente, numa publicação que era o livro que o professor estava lançando quando eu fiz esse curso com ele, que é, atenção para o nome, né, calma, eu juro que vai passar rápido, tá. Vamos lá. The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful. Tá bom para você? Né. Bom, quando você vê, um handbook da The Routledge, você sabe que é uma editora e é uma edição extremamente comprometida em trazer verdadeiros dream teams de pesquisadoras e pesquisadores sobre um tema. Então são internacionalmente famosos os The Routledge Handbooks. Este daqui, que foi organizado pelo professor Greg, é o The Routledge Handbook, é o International Handbook of the Crimes of the Powerful. Então, na década passada, se você queria um panorama, um resumão, se você queria a elite, como dizem, das pesquisadoras e pesquisadores que estavam tratando sobre os crimes dos poderosos, você pode buscar aqui uma fonte segura. Tem pedigree, tem tarimba, tem chinfra. Bom, a gente estudou esse livro no curso e esse livro é recheado de artigos muito interessantes e muito qualificados no que diz respeito a essa temática. Muita gente falando de crimes ambientais, muita gente falando de crimes econômicos e principalmente sobre a forma que a gente tem essas diferenças, as chamadas por mim, agora há pouco, reticências enormes, incríveis, incontáveis, quando tem a ver com responsabilização jurídica, principalmente jurídico-penal, de pessoas desta camada, deste andar, da cobertura, do rooftop, né. Quando eu escrevi em 2020 o meu terceiro livro, o Revolução Permanente, e eu vou dar uma diquinha para vocês, tá? O Revolução Permanente você encontra grátis por aí, porque eu mesmo fiz questão de espalhar, né? O handbook Routledge, né, dos Crimes of the Powerful, do professor Greg, você também encontra, sabe, você encontra por aí, né. Mas tudo bem, né, tudo bem, deixa pra lá, não está mais aqui quem falou, né. Quanto ao meu livro, sim, está quem falou e eu quero mais que vocês baixem ele, né. Quiser comprar, pode comprar, para ajudar com as contas aqui, né. Mas eu quero mais é que você baixe ele aí, eu quero que o PDF circule, você encontra aí nas melhores casas internéticas do ramo, né. Mas vamos lá, vamos lá. Bom, quando eu escrevi o Revolução Permanente, já haviam acontecido os desastres de Brumadinho e Mariana. E eu tenho um capítulo que, principalmente, ao longo do livro, muito, mas no capítulo 9, principalmente, né, dos 10, né, são mini capítulos, o livro é curtinho, vai por mim, né, eu não quero encher o saco de ninguém. Mas eu falei sobre isso e eu usei muito, muito do material recolhido, das pesquisas dos artigos do livro organizado pelo professor Greg. Por quê? Porque eu acho que é um paralelo muito interessante entre, por exemplo, o que aconteceu no Golfo da Louisiana com as empresas da British Petroleum e outras simplesmente, né, espalhando sujeira e óleo em explosões e em problemas nas suas plataformas, e a ausência de responsabilização por um lado, e o trabalho incessante de setores privados e públicos para ajudar a encobrir a porcaria, né. Eu também fiquei bastante influenciado pelos artigos que continham na obra, que falavam da quebradeira da bolsa e da crise de 2008 nos Estados Unidos e seus reflexos internacionais, e principalmente da complacência dos órgãos persecutores com alguns dos envolvidos, afinal de contas, e é aí que eu quero chegar, é aí que eu quero chegar,
tem uma expressão que é usada por vários artigos no livro e que também é usada pelo professor Greg, se eu não me engano foi ele que cunhou essa piada, e tem artigo dele no livro também, que é uma variação daquilo que vocês talvez já devem ter visto em filmes por aí, né, que é aquela história de que tem pessoas que são too big to fail, né, são grandes demais para falhar, são grandes demais para, estarem enrascados a partir das suas próprias questões, né. Sabe aquela história do: "Oh, meu Deus, se não são as consequências dos meus próprios atos". Pois é, tem gente que é too big to encarar a bronca, né. E aí, o professor Greg e outros autores e autoras utilizam essa corruptela para dizer assim: "Parece que estamos diante de casos onde há pessoas que são too big to jail". Em vez de too big to fail, elas são também too big to jail, ou seja, grandes demais para entrar no chilindró, grandes demais para pegarem cana, para puxarem uma etapa, grandes demais. Grandes demais, que tal, hein? Too big to jail. Pois é, pois é. E aí tem sempre aquela história, né? Na questão da crise do subprime e do mercado em 2008, né, a partir de ativos vendidos sem qualquer lastro, mas que parecia estar tudo bem, obrigado, o que foi gerando tudo aquilo que a gente já sabe, né? Uma série de investimentos sobre hipotecas que basicamente nenhuma foi paga e não tinha como ser, e virou uma espécie de cascata de inadimplência. E aí o cara olha para tudo aquilo lá, e aí é muito fácil botar a culpa nas pessoas que foram fazendo hipotecas e pegando empréstimos e investimentos de forma inconsequente, né? Como se os bancos e as agências reguladoras não tivessem nada a ver com isso, né? Ah, não, não que eles tenham ido liberando, né, para pegar apólices contra as pessoas, porque o mercado parecia aquecido, não que os caras não investissem e não incentivassem as pessoas a investir, não que ninguém soltou a correia dos investimentos, não que ninguém deu ok para uma série de papéis e uma série de operações completamente arriscadas e periclitantes, não, nada disso, né. Parece, em primeiro lugar, que a responsabilidade é só de quem contraiu dívidas que não poderia pagar, né. E aí tem toda aquela situação do cara pegar e dizer: "Não, temos que ver bem a responsabilidade". Cara, as agências estavam avalizando essas operações, e aí eu pergunto: para que serve essa porra de agência que vai avaliar risco de operação, se o cara diz que está tudo ok para tudo? Porque óbvio, né, óbvio que, num momento de aquecimento do mercado e num momento de investimento em imóveis e garantias com base em hipotecas que parecia estar tudo bem, para os bancos é uma maravilha, né. Absolutamente tudo baseado em leasing, tudo baseado, nesse tipo de título que poderia ser garantido com outro, e com outro, e com outro, e aí a Standard& and Poor's, né, e cacete lá, tudo: "Não, vamos, vai firme que tá tranquilo, tá ótimo". Bom, e aí? E aí que a gente tem, repito, muita facilidade em dizer por que as pessoas foram se metendo nessa encrenca, se elas não tinham exatamente uma garantia de patrimônio para poder segurar por trás. Bom, tem que se perguntar assim, o que esses bancos e agências e investidores e esse tipo de coisa, e fundos que estavam botando dinheiro, o que esses caras estavam fazendo também, né? Porque é impressionante, você vai incentivando, vai dando corda, chega lá, né? Bom, a gente não está falando sobre isso especificamente, né? Mas a gente tem que falar sobre pelo menos essa parcela de análise que diz respeito a o que foi feito em relação a esses grandes órgãos públicos. Eu vou resumir para vocês, tá? Foi dar dinheiro federal, porque você sabe muito bem que a aventura do capitalismo e da meritocracia, ela sempre é um filme, é um livro, é uma historinha que sempre acaba do mesmo jeito, né? O lucro você acredita a ousadia e a questão de impiedosidade para os negócios de um empresário que é um exemplo de agora, quando dá merda, né, quando estoura tudo, bom, aí é o seguinte, alguém tem que socorrer, porque imagina a falência de um banco gigantesco, imagina o que vai acontecer com o planeta inteiro se um JP Morgan Chase estourar de um dia para o outro. Cara, vocês percebem o quanto a gente normalizou, o quanto o mercado normalizou, o quanto a imprensa normalizou, o quanto o senso comum como um todo normalizou, para não dizer a política, né, que não é bem normalizou, aí quer normalizar, né? O quanto se normalizou o fato de que ou esses caras lucram até forrar a burra, ou esses caras precisam de alguma solução, porque é como se eles não pudessem simplesmente dar com a cara no chão. É como se eles não pudessem falhar. É o legítimo caso do too big to fail, que aí se traduz também em too big to jail, porque é aquela história, né?
é aquela história, o cara dá um rombo de trilhões, e aí quando vai pegar uma cadeia, quando vem para cima dele alguém, o cara oferece um acordo, faz uma série de premissas lá, se engaja com isso, com aquilo, ajusta a conduta não sei o quê, muda de nome, indeniza um que outra coisa, e aí o cara paga mi ou bi. Então, repetindo, o cara joga com tri, o cara lucra em tri, o cara passa anos montado em tri. Aí quando tem que responder, né, pelo ato, né, quando tem que assumir o BO, bom, aí o cara paga bi ou mi, e aí faz uma série de acordinhos aqui, e daqui a pouco tá operando de novo, daqui a pouco isso aqui. Quando não, simplesmente, né, o cara bate na porta lá do papai e diz assim, ô, por favor, Estado americano, né, dá um jeito aqui para eu não falir, porque eu não posso, olha quantos empregados eu tenho, olha o que é o movimento, olha quantas operações eu garanto, isso aqui. Então, assim, se fosse se fosse comparar, já que os caras gostam tanto disso, né? Já que os babaca gostam de falar assim, ai, porque imagine uma casa, a economia é como uma casa, o cara tem dinheiro para água, mas não tem dinheiro pro Nescau, então não tem que comprar Nescau. Se você gosta de comparar com a casa, então eu vou dizer uma coisa, a lanchonete, né, vende maionese estragada, aí 2 morrem, 4 têm diarreia, 5 passam mal, 1 tem intoxicação, não sei o quê. Pois é, aí tem que fazer o quê? Tem que fechar a lanchonete? Tem que proibir o cara de cozinhar de novo? Tem que fazer alguma vistoria da vigilância? Não, não, não. Você tem que investir um dinheiro público lá para que a lanchonete volte a funcionar, agora com ingredientes melhores que ele deveria ter comprado e com o cozinheiro que lava as mãos, né, que é o que ele deveria ter fiscalizado. Gostam de falar de casa, né? Então é tipo isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, o banco lucrou 700 quilhões. Isso aqui é bom, beleza. Que bom para o banco, para os seus acionistas. Ó, o banco faliu. Então agora nós temos aqui que ver. Nós quem, cara pálida? Nós mesmos, literalmente nós. Né? No caso, eles, né? They, né? Them. Porque estamos falando de América. Bom, o que acontece aqui? Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque você transfere essa lógica para o Brasil e você transfere essa lógica para um panorama, repito, dito normal, você vê que essa galera que é too big to fail e too big to jail tá rolando solta por aí. E agora eu vou contar uma outra história para vocês que talvez vocês conheçam, ou talvez não conheçam, mas é uma história que quem principalmente estuda direito, quem está ligado nos temas de discussão jurídica, de responsabilidade civil, certamente ouviu falar. É a história de um carrinho engraçado chamado Ford Pinto. Exatamente esse o nome. Mas é americano, tá? Não tem nada a ver com pinto, com o bichinho, né? Com o pintinho amarelinho, nem com o outro pinto lá. Não. Nós estamos falando, né, de uma espécie de pônei, né, de uma espécie de cavalinho, né, e é por isso que o carro ganhou esse nome. Você sabe que o Ford, né, ele tem essa coisa com o cavalo, né, é o vigor, né, é a potência, a masculinidade, é o Maverick, é o Mustang e é o pinto, literalmente o pinto. Bom, não é mais o pinto porque não tem mais o pinto, mas vamos lá, vamos para os anos 70. Uma verdadeira batalha comercial com as suas concorrentes, né, a Chevrolet, a Dodge e tudo mais, fez com que a Ford fosse pressionada a lançar, na época, em meados dos anos 70, né, como eu já falei, um carro que fosse a custo mais baixo que os similares de categoria. Foi aí que nasceu o Ford Pinto. Né? O nome é muito engraçado, né? É muito engraçado. Mas, enfim, o Ford Pinto, ele tinha uma peculiaridade, entre outras, bastante desagradável, que foi sendo descoberta nos anos seguintes. Já começou ali pelo início da década, em 72 em diante, né? Começou a ir ladeira abaixo. O Ford Pinto explodia. Não estou falando que ele virou sensação, nem que ele era um estouro de vendas. Estou falando que, literalmente, o carro explodia. Um lance que barateava a fabricação do veículo era o tanque de combustível colocado exatamente atrás do eixo de rodas traseiro. E aí, quando dava batidas, quando dava, né, solavanco ou coisa parecida, a tubulação do bocal do tanque se rompia. E aí você abria o combustível e o carro ficava sujeito a alguma faísca ou alguma questão elétrica lá, causar uma explosão. O que literalmente aconteceu com muita gente. O cara tá andando e daqui a pouco passou num quebra-mola e o teu carro incendeia, cara. Tudo isso porque havia necessariamente ali um fator crucial que acabou vindo a público por um memorando interno da empresa que foi publicado, foi vazado. Você acha que vazamento é coisa de internet? Não. Nos anos 70 já tinha vazamento. Em 77, uma revista publicou um artigo de um cidadão chamado Mark Dowie,
onde ele divulgava este memorando interno da Ford, ou seja, um papel que circulou lá dentro entre a empresa. Com ele, ficou comprovado que os gestores, os fabricantes, os engenheiros, todo mundo dentro da Ford sabia que aquela localização em relação àqueles componentes, daquele escapamento de combustível, poderia muito provavelmente causar acidentes desse tipo. O carro podia incendiar e explodir. Mas era também comprovado a partir daí que isso foi pensado, porque, repito, a montagem do carro conseguia facilitar bastante a execução da produção e conseguia, enfim, fazer o que os gestores queriam, que era oferecer um carro daquela categoria mais barato que os concorrentes. Eles conseguiram diminuir o valor do carro a partir de uma facilitação na pré-montagem, onde a localização dessa peça, a localização desse componente, poderia causar esse risco, mas era um risco assumido. E aí vem o grande detalhe que torna essa história famosa. Foi aprovada pela direção da empresa uma medida de cálculo onde se botou no papel o que poderia acontecer em termos de indenizações, em termos de mortes, em termos de acidentes, quanto é que se costumava judicialmente obter a partir disso e quanto é que eles economizariam com a produção dessa peça e desse carro exatamente assim. E aí o resultado eu não preciso dizer qual é, né? Os caras pensaram e disseram assim: nós vamos pagar menos em eventuais indenizações do que nós vamos economizar na produção. Então toca a ficha, mas o carro explode. Ele explode de vez em quando, a gente paga de vez em quando. E a gente lucra sempre. Agora vocês vão entender por que esse memorando é um verdadeiro case, né, de estudo da responsabilidade civil e das indenizações, né, no mundo inteiro. Né? Porque ali havia dados que diziam que o reparo num tanque ia custar $11 por veículo, se a empresa fosse corrigir o problema. A morte de um cliente ensejava mais ou menos $200 mil de indenização, conforme a justiça costumava dar na época. Quando você está falando não de morte, mas de ferimentos, né, 67 mil. Então a empresa botou no papel o que estimativamente eles teriam que pagar caso começasse a incendiar carro por aí. Por essa base de cálculo, eles chegaram conscientemente, estrategicamente, à noção de que, se eles fossem reparar todo o problema e construir o carro de outra maneira, eles iam gastar mais ou menos o equivalente a quase $140 bilhões. Agora, se fosse o caso de pagar para ver e estimativamente pagar indenizações de acordo com previsões de ocorrência de sinistros como esse, eles iam gastar mais ou menos $50 milhões. Então, a decisão tomada pela board, a decisão tomada pelo conselho, a decisão tomada pela Ford foi justamente o seguinte, ó: vamos pagar para ver. Então, se explodir um carro aqui e ali, tiver que pagar para a família de um morto ou para alguém que se feriu ou coisa parecida, nós vamos acabar gastando muito menos, previsivelmente, dinheiro do que se a gente tiver que fazer um reparo gigantesco na própria linha de montagem do carro. Por mais que nos anos seguintes a Ford tenha convocado quase 1,5 milhão de exemplares, né, do Pinto e entrado em contato com seus proprietários, o do Pinto é bom, né, para fazer recall, para consertos e tudo mais, e pagou uma bela de uma parcela em indenização, você percebe claramente que aqui nós temos um expoente típico disso que eu estou falando aqui. Típico do que eu estou falando aqui. Por quê? Porque os caras jogam com cálculo e com probabilidade, com estimativa, ainda que do outro lado esteja morte de pessoas, ferimento de pessoas, se for falar nas questões de operações financeiras e bancárias, ainda que do outro lado tenha fome, falência e penúria de um monte de gente, os caras jogam com isso. Os caras jogam. E tá cheio de gente aí nessa incrível roleta do capitalismo, né, que é um tipo raro de cassino, porque você conhece o cassino, né? Cedo ou tarde a banca leva, meu. Cedo ou tarde a banca leva. Ele tem que te dar uma esperança e ele tem que te dar um brinde e uma vitória aqui e ali para que você continue frequentando. Agora, cedo ou tarde a banca leva. Só que nesse cassino aqui a banca não leva, incrível. Esse cassino, dependendo de quem você é, você só ganha. Dependendo de quem você é, você só ganha. É que nem aquela história que todo brasileiro conhece, né? Se você está devendo 2 milhões, você vai lá na área personalité de algum banco lá, que vão te servir champanhe, cafezinho, você vai pegar um crédito de mais 2. Agora experimenta dever R$ 30 aí no crediário da Renner, para ver o que acontece, né? Os caras vão te buscar até no inferno, né? Os caras mandam um motoqueiro fantasma atrás de ti de noite. Pois é, pois é. Por que eu puxei toda essa aba aí, todo esse gancho aí?
Porque é simples de ver que, no caso das indenizações em relação às mortes causadas pela má exploração, pela exploração irresponsável da operação e das atividades da Vale, você está com mais uma parte, mais um capítulo dessa saga, que é os caras jogam ganhando muito, mas na hora de perder tem todo um veja bem, né? O rapa, né? O my brother. Então vamos lá. Volta lá para os dados do repórterbrasil.org.br. 319 processos julgados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De cada 4 decisões, 3 foram desfavoráveis aos atingidos pelo rompimento da barragem da mineradora. Ou seja, de cada 4 decisões que tinham ganho no primeiro grau, dando indenização para as vítimas do ocorrido, 3 tiveram no tribunal, em segundo grau, mediante apelação da empresa, os valores de indenização reduzidos. Eu vou seguindo lendo mais um pouquinho aqui da matéria, porque ela é interessante. Ó. A pesquisa analisou 319 processos julgados entre janeiro de 19 e março de 23 por 11 câmaras cíveis, aqui eu estou falando da responsabilidade civil, né, pessoal, não é criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas, a chamada segunda instância. Desse total, 75% das decisões foram desfavoráveis aos atingidos. Uma das vítimas entrevistadas aqui pela reportagem, ela tinha garantido uma indenização de 100 mil reais. Cara, o que é 100 fucking mil, não é milhões, tá? Não é milhão, é 100 mil reais para a Vale, em razão da merda causada e da destruição causada, das mortes ocasionadas, das perdas das casas e dos bens das pessoas, 100 mil reais. Pois bem, este valor dessa pessoa específica aqui, que a reportagem conversou, foi reduzido em 80% pelo TJ de Minas após o recurso. Então, quer dizer, tu ganha 20 mil, passa a lama radioativa por cima da tua casa, do teu terreno, dos teus bens, destrói tudo que tu tem, quase te mata, se é que não mata, aí tu ganha 100 mil, tá? 100 mil em primeiro grau, e isso aí diminui 80%, comem 80% disso em segundo grau. Nesse caso aqui, a reportagem continua, né? A mineradora recorreu e o TJ reduziu a indenização no patamar já dito, né, 80%, sob a justificativa de que a quantia de 20 mil compensa o dano moral sem provocar enriquecimento da parte lesada. Caralho! Vocês estão entendendo? Então eu explico. Ó, sim, num caso como esse, fora o cálculo de danos materiais diretos, as questões de estimativa também do que o cara poderia ganhar, né? O que se chama, por exemplo, de lucro cessante, né? Se você tem culpa num acidente que envolve um automóvel de uma pessoa que trabalha, por exemplo, de motorista daquele automóvel, essa pessoa não só teve o dano causado pela sua culpa, mas ela tem também que ela deixou de angariar, né? Ela vai parar de trabalhar, ela vai perder dinheiro. Isso tem como botar na ponta do lápis, isso tem como botar no papel e tem como fazer uma estimativa segura. Agora, questões de dano moral, questões desse tipo de dano que decorre de uma indenização que não está em bens materiais e não está calculável do ponto de vista objetivo, o tribunal, sim, tem autonomia para determinar. Então não tem uma tabela, até existe tabela quando diz respeito a seguro de acidentes, né? Se você já pegou um ônibus, por exemplo, intermunicipal, você sabe que tem na passagem, no próprio bilhete, às vezes, ou no site acessível, quando não num cartaz do veículo, tem ali, às vezes, valores de indenização no que diz respeito ao quanto você ganha, dependendo do tamanho do que foi o ferimento ou coisa parecida, perda, extravio de coisas. É claro que aquela tabela é uma tabela que não é obrigatória, é estimativa. Você vai para a justiça, geralmente você muda os valores para mais, tá? O cara quebrou um braço, sofreu um dano permanente e, de acordo com a tabela da empresa, ele tem que ganhar tanto. Não, não é a tabela da empresa que obriga ninguém, mas aquilo lá é uma baliza, tá? Aquilo lá é um parâmetro. Agora, nos casos de dano moral, por exemplo, você tem uma estimativa que é calculada a partir tanto da jurisprudência, tanto daquilo que se pode ter no que diz respeito às consequências e particularidades do caso, e sim, o tribunal, repito, ele não tem um parâmetro obrigatório para seguir, ele tem uma possibilidade de analisar conforme o caso, ele tem conforme o calor, né, do caso. Agora, a justificativa de que dar muito dinheiro para uma pessoa como essa seria um enriquecimento ilícito, ela existe juridicamente, mas ela é ofensiva. Espero que vocês concordem comigo.
Ah, não, tem que reduzir o valor, porque onde é que já se viu, né, essa pessoa ganhando demais aí. Quer dizer que é isso então, cara. É uma empresa desse tamanho, que lucra o que lucra, que domina o seu mercado da maneira que domina, que vê muito baixa intensidade de responsabilização civil, e nem vou falar de penal, né, no que diz respeito a atividades que ela explora de maneira porca, porque eu disse, e vocês vão lembrar também, teve um espaço de menos de 5 anos onde aconteceu 2 vezes algo muito similar. E aí chegaram a inventar até não, porque aquela área, aquela região sofreu um mini terremoto que teria feito a barragem ceder. Mas que mané mini terremoto, cara? Vocês inventam até mini terremoto para esses trilhardários não pagarem o que devem e não assumirem a bronca que precisam? A empresa e a Defensoria Pública do Estado de Minas firmaram um termo de compromisso e que definia alguns valores de indenização para orientar os acordos extrajudiciais entre a mineradora e as vítimas, tá? Então, assim, foi definido um termo de ajustamento para criar parâmetros para resolver muita coisa na base do extrajudicial. E a empresa já pagou um tanto no que diz respeito a esses valores. Mas chega num ponto em que eles podem dizer assim: olha, nós vamos pagar isso aqui. Aí o cara vai dizer: não, mas eu preciso de mais, a minha situação foi diferenciada, eu preciso de uma compensação maior. Ah, bom, então vai para a justiça. E as pessoas vão lá e vão para a justiça, porque esse termo, ele não impede tanto que vítima quanto empresa discutam na justiça coisas que consideram desacertadas em termos dessa possível possibilidade de entabular um acordo. Bom, aí o cara vai para a justiça. E aí? E aí que ganha uma parcela no primeiro grau, e aí existe uma diminuição, de acordo com a pesquisa apresentada aqui, principalmente pelos representantes das vítimas, de pelo menos 850 delas, existe um padrão de diminuição de 70% a 80% de todos os valores que foram obtidos em primeiro grau, que eu volto a dizer, para mim parecem inclusive já pequeno. Ah, mas Gabriel, tu está cometendo aquele erro dos comentaristas de internet pouco profissionais, tu está falando de um caso em juízo sem conhecer os autos do processo. Cara, eu não estou falando que para todos os casos tu tem uma questão autômata de resolução e não estou dizendo que necessariamente não há nenhum caso que não tenha alguma indenização ou alguma coisa, né, oferecida de uma maneira que possa ser discutido. Embora eu repita, eu acho difícil, tá? Eu acho difícil pelo tamanho da empresa, pelo tamanho do dano, pelo tamanho de tudo. Mas vamos dar o braço a torcer. Sim, pode ser que haja algumas indenizações que precisam ou tenham elementos nos autos do processo que clamam por você fixar de uma maneira um pouco diferente e até mesmo reduzir o valor. Agora, pelo amor de Deus, há um padrão de redução para todas elas que vai de 70% a 80%, cara. Há um padrão. Há um padrão. E veja bem, essa história do enriquecimento ilícito é outra falácia que se criou na discussão sobre esses temas, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem aquela coisa, tem a indústria da multa, né? Como dizem alguns, e tem a indústria do dano moral. Ou seja, pessoas que se aproveitam dessa questão, dessa, entre aspas, moda de obter indenização por dano moral, para poder pegar indenizações mirabolantes sobre coisas malucas, aí acabar usurpando a própria justiça, né, e acabar mordendo demasiadamente. Cara, eu não vou duvidar que isso existe e que muitas decisões erradas tenham sido dadas ao longo dos tempos nesse sentido. Agora, não me parece que pessoas que tiveram a vida inteira destruída por causa da exploração irresponsável de uma porra de um negócio para lá de lucrativo, que ocasionou inclusive uma destruição socioambiental numa região inteira, em duas regiões, né? Uma até maior que a outra, mas em duas regiões, não me parece que uma pessoa pegar uma indenização pesada de dano, inclusive moral, para com uma empresa desse tamanho, seja uma espécie de tentativa de, eu vou lograr eles agora, eu vou enriquecer de maneira ilícita e de maneira exacerbada em cima desses caras. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ah, Gabriel, mas assim, de indenizaçãozinha, uma empresa como essa quebra. Ah, então quer dizer que está proibido de quebrar? É too big, né? É muito grande, né? É enorme. Tá proibido de, daqui a pouco, ter que encerrar as operações ou passar para alguém. Ai, mas aí, né, o capital, não sei o quê, a empresa, é impossível empreender no Brasil. Olha, meu amigo, se você está empreendendo, né, de tal maneira que as tuas barragens estão estourando e está fudendo com a vida de milhares de pessoas,
Por baixo, tá? Milhares por baixo, porque eu não falei dos danos imediatos aqui. Então eu não tenho o que falar, né, eu não tenho o que falar. É o próprio caso de você acreditar que quando a empresa lucra, bom, é porque ela vai bem, obrigado, e porque os caras são foda. Aí quando a empresa causa um negócio desse, óbvio, não dá pra dar todo o patrimônio em indenização, né, onde é que nós vamos parar? Eu não vou dizer onde é que vocês teriam que parar, eu vou dizer onde é que o nosso episódio de hoje vai parar, e vai parar agora, tá? Bom, considerem apoiar o Vira Casacas, porque a gente tem muito conteúdo e você viu e você sabe disso. A gente tem colunas e programas e tudo mais. Então, dá um pulinho lá em apoia.se/viracasacas e considere apoiar com pelo menos R$ 5 mensais, né? Isso não faz a gente enriquecer ilicitamente. Isso faz a gente manter mais ou menos as contas em pé, beleza? Até qualquer momento aí com mais uma parte e até toda hora e toda semana com Vira Casacas por todos os lados te enchendo de conteúdo massa.